estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fabiana Scrivani e hoje nós vamos dar continuidade ao poder do destravar da matemática. Estão preparados? Essa aula será incrível e é com muita alegria que nós vamos começar. Preste atenção nisso aqui. Gente, vocês fazem ideia do que seja isso? Isso aqui, sim, é uma gaveta. Eu tenho 2 filhos pequenos e um dia eles inventaram moda de colocar umas fantasias antigas. Aí deixei, ficaram fantasiados pela casa e quando eles foram guardar a fantasia, o que aconteceu? Eles empurraram um pouco a mais a fantasia na gaveta e a gaveta quebrou. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque logo depois eu chamei o marceneiro. E o marceneiro fez uma gaveta novinha para mim. E aí, esse problema foi resolvido. Só que olha que interessante. Nós temos aqui o tampão da gaveta. Mas eu vou te dizer, eu adoro aproveitar as coisas, né? Esse tampão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 prateleiras de quina, isso. Só que para fazer a prateleira de quina, eu não tenho como colocar esse tampão retangular na quina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte para esse retângulo formar 2 figuras, isso. 2 triângulos, muito bem. Ah, mas espera aí. Antes de eu falar desses 2 triângulos, eu esqueci de falar para vocês. Essa gaveta que ficou quebrada, eu vou dar uma dica. Eu vou fazer um nicho pro quarto dos meus filhos, para colocar aqueles bibelôs enfeitando o quarto, né? Então fica a dica para você. Então vamos voltar com o meu tampão da gaveta, onde formam esses 2 triângulos, né? Bom, qual o nome desses triângulos? Vocês sabem? Vou falar para vocês. Triângulo, retângulo. Mas vocês devem estar assim. Triângulo, retângulo? Triângulo com retângulo? Sim, você não sabe o que é um triângulo retângulo? Preste atenção. Vamos analisar o porquê que esse triângulo recebe o nome de retângulo. Repara, isso aqui é uma letra L. E se você colocar a letra L na quina do triângulo, você vai formar um ângulo reto de 90 graus. E por isso que se chama triângulo retângulo. Mas acompanha comigo aí para você ver direitinho através dos slides. Vejamos aí o triângulo retângulo. Conforme a gente viu na imagem, ele tem um ângulo reto de 90 graus. E o lado que está na frente desse ângulo de 90 graus recebe um nome específico, chamado hipotenusa. Mas o triângulo tem mais 2 lados, e esses lados, em amarelinho aí, eles são adjacentes a esse ângulo de 90 graus e recebem o nome de cateto. Vamos voltar para essa figura aqui. Aqui tem 40 centímetros e aqui 30 centímetros. Para saber se realmente eu vou conseguir fazer aquela prateleira de quina num valor adequado para não ficar muito desproporcional, eu preciso medir o tamanho dessa hipotenusa. Deixa eu procurar aqui. Gente, mas cadê a trena? Eu jurava que a trena estava aqui. Ah, mas não tem problema. A matemática sempre salva a gente. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas antes, acompanha no slide aí para você ver como a gente vai resolver isso. Conforme vocês estão vendo, tem um triângulo retângulo e nós vamos aprender agora o Teorema de Pitágoras. Preste atenção. Estou desenhando nesse momento um quadrado no cateto AB e um quadrado no cateto AC. Bom, mas se você observar nesse momento, eu estou preenchendo o quadrado com um monte de quadradinho vermelho. O mesmo farei nesse outro quadrado. Vou preencher com vários quadradinhos, só que agora com a cor verde. Mas espera lá, por que o quadrado vermelho tem 9 quadradinhos e o quadrado verde tem 16 quadradinhos, porque para eu calcular a área dos quadrados, eu faço lado vezes lado. Então, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Repara que, para cada cateto, eu desenhei um quadrado, mas quando eu fizer isso aqui agora, o que vai acontecer com esses quadradinhos? Uau! Eles vão ficar por inteiro dentro do quadrado que está sobre a hipotenusa. E isso significa o quê? Que os quadrados dos 2 catetos juntos formam o quadrado da hipotenusa.
Ou seja, o Teorema de Pitágoras garante que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E dessa forma, vocês acabaram de conhecer o Teorema de Pitágoras. Ou seja, o valor da medida da hipotenusa você eleva ao quadrado e vai igualar ao valor do cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. Então agora nós vamos exercitar o cérebro. Vocês vão acompanhar comigo a linha de raciocínio daquela prateleira de quina. Vamos ver qual o valor da hipotenusa que nós vamos achar juntinhos? Vem comigo. Estamos aqui no quadro, vocês lembram o que eu falei para vocês? O comprimento 40 centímetros, a altura 30 centímetros e eu quero encontrar o valor da hipotenusa. Mas espera aí! Eu sei que vocês acabaram de aprender a regra do Teorema de Pitágoras, mas existe um triângulo muito importante que vocês não podem esquecer. Na verdade, vocês têm que lembrar. Sabe qual é o nome desse triângulo? É o triângulo pitagórico. Mas que triângulo é esse? O triângulo pitagórico é um triângulo retângulo aonde a hipotenusa mede 5 e os catetos, um mede 4 e o outro mede 3. Quando você observar um triângulo retângulo, aonde a hipotenusa e os catetos são múltiplos de um mesmo número, você não precisa efetuar o raciocínio da regra do Teorema de Pitágoras. Basta você aplicar o raciocínio do triângulo pitagórico. Então veja comigo. Esse desenho é o desenho da prateleira de quina que nós estávamos trabalhando no início dessa aula. Se aqui é 30 e aqui é 40, quem vai ser o valor da hipotenusa? Bom, o triângulo pitagórico você sabe que é o 3, 4 e 5. Se aqui é 30 e aqui é 40, então quer dizer que eu peguei o 3, multipliquei por 10, peguei o 4, multipliquei por 10. Ou seja, a hipotenusa, eu vou pegar o valor também e vou multiplicar por 10. Então, 5 vezes 10 vai dar, muito bem, 50. Logo, a minha prateleira de quina, o valor da hipotenusa vai ser igual a 50 centímetros. Olha, mas eu tenho mais uma cena para compartilhar com vocês. Vocês lembram do meu marceneiro? Ele recebeu uma encomenda para fazer um portão. Veja comigo na figura esse portão de madeira. Vejam na imagem que esse portão possui 3,2 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Ele criou o projeto desse portão em uma folha, porque o que ele precisa fazer é essa ripa em destaque vermelho. Qual deve ser o tamanho dessa ripa? Sabendo que esse portão ele é um retângulo, mas eu vou dividir ele ao meio, porque o interessante é trabalhar com a metade da figura para descobrir o tamanho da ripa, que nessa figura a ripa equivale à hipotenusa do triângulo retângulo. Bora resolver juntos o valor dessa ripa? Vamos fazer comigo no quadro para vocês entenderem perfeitamente o Teorema de Pitágoras. Agora nós vamos aplicar a regra do Teorema de Pitágoras que vocês aprenderam comigo. Bom, qual vai ser o tamanho da ripa que esse marceneiro vai ter que construir? Lembra que a gente viu no slide? 1,6 metros de comprimento por altura 1,2 metros. Qual vai ser o tamanho da ripa? Muito bem, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a regra de Pitágoras, que garante o seguinte: o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao valor do cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. E nós vamos trabalhar juntinhos essa multiplicação. Como é que você multiplica números decimais? Números com vírgula. Isso! Você vai multiplicar normalmente, você vai esquecer a vírgula e só no final você volta com a vírgula de novo. Vamos lá? Então vem comigo. 1,2 vezes 1,2. Vamos resolver a multiplicação normalmente e esquecer a vírgula. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Pula uma casinha. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Você vai somar esses valores.
4. 2 com 2, 4. E 1. Agora sim, você volta lá para a vírgula e vê quantas casas tem depois da vírgula. Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Então, 1,44 é o valor desse cateto ao quadrado. Então, eu vou colocar esse valor aqui. 1,44. Só que ainda tem outro cateto, que é 1,6 ao quadrado. Vamos resolver no cantinho. 1,6 vezes 1,6, esquece a vírgula e segue a linha de raciocínio. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 1 vezes 6, 6 com 3, 9. Pula uma casinha. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 6. 9 com 6, 15. Vai 1. 1 com 1, 2. Volto para a vírgula. Quantas casas eu tenho? Uma casa, duas casas. Então, vai ficar 2,56. Então, 2,56 eu coloco aqui. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses valores que eu encontrei. Mas eu quero saber, você sabe somar números decimais? Muito bem, vírgula embaixo de vírgula. Então, vem comigo. Você vai somar esses valores, ok? Vírgula embaixo de vírgula. Então, 1,44 mais vírgula embaixo de vírgula, 2,56. Não tem problema do de cima ser menor do que o de baixo, porque isso aqui é uma adição. Então, 4 com 6 dá 10, vai 1 lá em cima. 5 com 4, 9 e 1, 10, vai 1 lá em cima, 2, 3, 4. E a vírgula você repete. Opa, 4,00, ou seja, x ao quadrado é igual a 4,00. Mas, fala comigo, 4,00? Eu preciso desse 00 depois da vírgula? Muito bem, não preciso. Então, na verdade, o x ao quadrado é igual a 4. Como é que vai ser o valor da ripa? Vem comigo. Bom, vamos apagar aqui rapidinho, porque o objetivo agora é a gente encontrar realmente o valor da hipotenusa. Então, vou apagar aqui o que a gente já tinha feito. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Ó, x ao quadrado é igual a 4. Só que, para você encontrar o valor da hipotenusa, como ela está ao quadrado, você vai ter que encontrar a raiz quadrada desse valor. E a raiz quadrada de 4 é, muito bem, 2. Com isso, o valor da ripa será de 2 metros. Muito bem, a nossa aula chegou no fim, mas antes vamos recapitular. Acompanha comigo aí no slide. Vimos que um triângulo retângulo possui um ângulo reto, que vale 90 graus. Que seus lados possuem um nome específico. O lado maior, oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. Vimos que o Teorema de Pitágoras é uma regra que pode ser aplicada a qualquer triângulo retângulo. Além do conceito importante sobre o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Nossa aula termina por aqui. Adorei estar com vocês. Mas, não esqueçam de fazer as atividades do Rio Educa e do percurso Rio Educopédia. Tamo junto, hein? Até nossa próxima aula. Tchau, tchau!